O transporte público em Portugal funciona bem, principalmente se você quer transitar dentro de uma cidade ou dentro de uma região metropolitana, por exemplo, a Grande Lisboa. Na Grande Lisboa, você tem acesso a diferentes meios de transporte público. A gente tem o trem, que a gente chama de comboio, a gente tem o ônibus, que a gente chama de autocarro, a gente tem o metrô, que aqui a gente chama de metro, e a gente tem até barcos, que funcionam como se fosse uma ligação entre o Rio de Janeiro e Niterói, se você conhecer a cidade maravilhosa. Esse vídeo foca especificamente na região da Grande Lisboa. Eu vou deixar aqui na descrição informações para outras regiões, mas obviamente para a região de Lisboa você pode pagar individualmente, né, para cada transporte que você fizer, para cada viagem que você fizer. Mas desde 2019 o governo implementou um programa muito legal, onde você pode pagar um valor mensal e aí usar meio de transporte de forma ilimitada durante aquele mês. Mas antes eu vou mostrar para você a geografia da Grande Lisboa, dessa região metropolitana de Lisboa, para você entender e se situar um pouquinho melhor. Quando a gente fala de Lisboa, a gente pode estar falando, assim como no Rio de Janeiro, a gente tem o Rio de Janeiro Estado e o Rio de Janeiro Cidade. Quando a gente fala de Lisboa, a gente pode estar falando da cidade de Lisboa, mas a gente também pode estar falando do distrito de Lisboa, como se fosse um estado de Lisboa. Então aqui no mapa, eu estou até no site do Idealista, a gente tem a cidade de Lisboa, que fica bem nesse cantinho aqui no final do Rio Tejo. E a gente tem também todo esse distrito de Lisboa aqui, que tem várias cidades. A gente tem Amadora, que é uma cidade que a gente viu no vídeo de busca de casas, né, ou de velas. Oeiras, Cascais. Cascais é muito famoso, né, uma região mais de praia. A gente tem Sintra também, que tem castelos lindos. Mas quando eu falo de distrito de Lisboa, isso tudo está incluído. Quando eu entro na cidade de Lisboa, eu também quero te mostrar uma coisa. Existe todas essas regiões dentro da cidade de Lisboa, mas como a gente viu no vídeo de moradia, a gente também tem, do outro lado do rio, a cidade de Almada, e a gente tem as cidades de Seixal, Barreiro, Montijo. Isso é importante. Por que eu estou mostrando esse mapa? Porque na hora de você alugar uma casa ou fazer a pesquisa de casa, é importante que você meça a distância e até mesmo o tempo que você vai gastar dessa suposta casa até o seu escritório. Então é importante se situar que se você vai do Barreiro para Lisboa, você vai ter que provavelmente pegar um barco para vir para Lisboa, para a cidade de Lisboa, e aqui se locomover com outro meio de transporte. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Só para te situar também no Google Maps, né, que pode ser um mapa que você vai acabar usando mais, a gente tem Portugal. Lisboa está aqui, bem nesse meio aqui de Portugal, então eu posso dar zoom aqui, e chegando nessa região eu vejo que a gente tem o Rio Tejo aqui. Como eu disse anteriormente, Lisboa está bem no finalzinho aqui nessa curvinha. Então aqui a gente tem Lisboa. Do outro lado do rio a gente tem Almada de novo, a gente tem a ponte 25 de Abril, que é uma ponte parecida com aquela ponte de São Francisco, foi construída pela mesma empresa. A gente tem transportes também para o Barreiro de barco. E se eu vier um pouquinho mais para a esquerda aqui, eu tenho Torre de Belém, eu tenho Oeiras, como a gente viu, e eu tenho Cascais. Um pouquinho para cima de Lisboa, para o lado aqui noroeste, talvez, a gente tem Amadora, Odivelas, Loures. Então, as mesmas informações de um jeito mais fácil para você visualizar. Com isso, vamos fazer uma simulação do tempo que levaria de um lugar até o escritório, aquele escritório que eu defini no vídeo de moradia, né, que eu trabalhava no Atrium Saldanha, em Lisboa. Vamos imaginar que eu moro em Almada, por exemplo, e quanto tempo eu levo para chegar nesse escritório, quais os meios de transporte que eu preciso. Então eu vou simular aqui no mapa que eu vou fazer um transporte, né, para ir para o trabalho num dia de semana, num horário de pico. Isso é importante. Então eu vou dizer que eu moro aqui em Almada. Não vou colocar tão perto aqui das regiões do barco, porque, como a gente viu no vídeo, pode aumentar um pouquinho o preço no vídeo de moradia. Então eu vou falar que eu moro aqui e eu quero ir até, deixa eu inverter aqui, o Atrium Saldanha, que é aquele lugar que o meu escritório fica, né? Você faz exatamente esses mesmos passos. Coloco aqui meio de transporte, no caso eu quero um transporte público. Se você vê que não existem tantas opções assim de transporte público, tem um outro aplicativo que é muito importante também, ajuda bastante, que é o Movit. Vamos usar ele também.
Então eu vou deixar o link para o Movit aqui embaixo, é um site também, um aplicativo de celular. É bem legal porque ele tem até informações mais atualizadas do que o Google Maps em termos de número de transporte, o número dos ônibus, os horários que eles vão passar, os barcos. Como ele é especializado nos meios de transporte, às vezes tem informações mais atualizadas até que o Google Maps. Então eu vou colocar aqui que eu moro em Cacilhas, né, do outro lado do rio. Cacilhas é uma região da cidade de Almada. Eu vou colocar um pouquinho mais distante aqui, e aí eu vou colocar que eu vou até o Atrium Saldanha, aqui, e ele já vai me fazer esse trajeto. Olha, já está mostrando aqui vários meios de transporte, e está mostrando quantos minutos leva até lá, com todas as baldeações, né, digamos assim, as transferências que eu tenho que fazer. Outro ponto muito importante eu estou gravando esse vídeo aqui num fim de semana, então eu vou mudar aqui a hora de partida para um dia de semana, vou colocar na segunda-feira, dia 4, que é um dia de semana, e vou colocar também num horário bem concorrido, um horário que todo mundo vai trabalhar. Porque se você fizer a pesquisa, né, num dia avulso, a sua percepção de tempo pode mudar muito de um horário de rush. Então vamos dar uma olhada aqui. Se eu tiver que sair, por exemplo, 7 horas da manhã de casa, que é bem cedo, vamos ver se eu preciso sair 7 horas da manhã de casa. 7 horas da manhã de casa, eu tenho esse meio de transporte aqui, ó, vai levar 52 minutos. Eu tenho um mais perto, ó, vai levar menos, 44 minutos, saindo 7h14 da manhã. Vamos ver se eu aumentar um pouquinho, se piora a situação. 8 da manhã, tá dando até mais perto, né? 48 minutos, 50 minutos. E só para você ter uma ideia, 50 minutos para as pessoas que moram aqui é muito tempo. Para você talvez seja se você morar numa região, numa cidade pequena no Brasil, mas se você morar numa região grande, numa grande cidade, numa grande capital, 58 minutos pode ser até menos tempo do que você já gasta hoje em dia, né? Quando eu morava em São Paulo, eu gastava mais do que 50 minutos para ir para o trabalho dentro da cidade de São Paulo. Então, para mim, a percepção é até mais rápido do que o que eu tinha antes. Então, voltando para os transportes públicos e para os custos desses transportes aqui na região de Lisboa, você consegue mensalmente pagar um valor fixo e andar nesses transportes públicos de forma ilimitada. Existem vários planos diferentes, que a gente chama de navegante alguma coisa, navegante outra coisa. Vou deixar o link para você ver pelos seus próprios olhos aqui na descrição, porque são vários planos diferentes, mas eu vou citar aqui talvez os 3 mais importantes para te dar uma ideia do custo de transporte nessa região. Antes de você escolher qual o plano que você vai utilizar no mês, você precisa fazer um cartão para você recarregar esse cartão. Então esse cartão custa por volta de entre 7 e 12 euros, 14 euros, se eu não estiver enganado. Agora sim vou te mostrar algumas das formas de algum dos planos mensais para você utilizar. O primeiro deles chama Navegante Municipal. Isso quer dizer que você paga um valor mensal de 30 euros e você consegue, durante aquele mês, transitar dentro do município, dentro da cidade, por exemplo, da cidade de Lisboa. Lembra que eu mostrei os limites aqui da cidade, né? A cidade de Lisboa tem esse limite. Isso quer dizer que com esse navegante, com esse cartão carregado, você não pode ir para Amadora, você não pode ir para Cascais, você precisa, é um cartão que vale muito a pena para quem já mora na cidade que trabalha. Então, se você mora em Lisboa e trabalha em Lisboa, perfeito. Se você mora em Cascais e trabalha em Cascais, perfeito. Para quem precisa se deslocar entre cidades, essa não é a melhor opção. Mas mesmo assim, eu acho um valor muito barato, 30 euros por mês, para você andar à vontade naquele mês. Para te dar uma ideia, a viagem, né, solta, se você não carregar o cartão, você pagaria algo por volta de 1,50, né, 1,50 €, 1,5 €, como a gente fala aqui. Isso daria muito mais, dependendo também do seu estilo de vida, né? Mas se você for para o trabalho todos os dias e fizer alguma atividade fim de semana, já vai valer muito mais a pena pagar os 30 euros e circular pela cidade. Como é circular pela cidade, os transportes públicos que você consegue usar dentro da cidade de Lisboa vão ser majoritariamente o autocarro, o ônibus e o metro. Depois disso, a gente tem o navegante metropolitano, que, como o próprio nome diz, já é uma extensão do municipal. Então você paga um valor mensal
No caso são 40 euros, então é uma adição até relativamente baixa. Claro que 40 euros é bastante dinheiro, mas com 40 euros você consegue transitar entre as cidades da Grande Lisboa. Nesse caso, se você mora em Cascais e precisa trabalhar em Lisboa, se você mora em Almada e precisa trabalhar em Lisboa, se você mora em Sintra e precisa trabalhar em Lisboa ou vice-versa, você consegue usar esse tipo de carregamento. E aí você já tem mais opções de transporte que você pode usar por esse bilhete carregado. Então você consegue, por exemplo, como eu disse, vou mostrar aqui no mapa, morar em Almada, que foi um lugar que a gente viu que tinha preços mais baratos, e aí com esse cartão você consegue pegar um barco em Almada para ir para Lisboa e aí fazer uma transferência para o metro, né? O próprio final da viagem de Almada já vai ser uma estação de metro, e aí você consegue pegar esse outro transporte para ir até o escritório, e tudo isso já valendo dentro desse cartão, dentro desse plano navegante metropolitano. O último plano que eu vou trazer aqui, lembrando que tem o link aqui embaixo para você ver todas as opções, é o Navegante Metropolitano Família. Se você tem uma família grande, né, uma família de mais de 2 membros que precisa fazer deslocamentos na cidade, esse pode ser um plano excelente para você, porque você paga 80 euros, que não é um valor barato, mas com 80 euros você consegue transitar perante a região metropolitana, então funciona como o anterior, você consegue ir entre as cidades da Grande Lisboa de forma ilimitada durante o mês, só que você consegue isso para todos os membros da sua família. Até o momento dessa gravação desse vídeo não tinha limites, mas precisam ser pessoas que moram exatamente na mesma casa que vocês, são membros da sua família, né? Você precisa comprovar isso na hora de se inscrever no plano. Então, se você paga 40 euros para um membro, se você tiver 3 membros, já vai valer muito mais a pena fazer o Navegante Metropolitano Família.